Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo onde a gente vai fazer mais uma análise de um grande jogador. E vocês já viram, obviamente, no título aqui embaixo, que a gente vai falar sobre Andrea Pirlo, um grande meio-campista. A gente está falando de um dos últimos maestros que jogavam de fato em campo, um jogador excepcional e, obviamente, é um jogador que marcou uma geração, seja na seleção da Itália ou também nos clubes pelo qual passou, pela Juventus, pelo Milan. É um jogador muito acima da média e a gente vai trocar uma ideia sobre a forma como ele jogava, sobre a carreira dele, vai fazer análise que vocês já estão acostumados aqui no NS Soccer e, obviamente, eu conto com o teu apoio para divulgação, para ajudar o YouTube a entender que vocês gostam do que a gente está fazendo e como que você vai me ajudar nisso. Vai me ajudar deixando o like. Além de deixar o like também, eu vou pedir para vocês, deixou o like, comente aqui embaixo, compartilhe o vídeo com o máximo possível de gente e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Soccer. É sempre muito legal contar com a tua ajuda, contar com a tua presença, espalhando esses vídeos do NS Soccer para o máximo possível de gente, porque isso ajuda a gente a aumentar o tamanho da comunidade e poder trocar uma ideia livre sobre futebol aqui com vocês, seja via YouTube ou outros projetos, tá? Então as redes sociais também ficam aqui embaixo para você interagir lá também, bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo. A gente vai para uma rápida vinheta e na volta, mais Andrea Pirlo aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, com o elegante Andrea Pirlo, né? Não só dentro de campo, mas fora de campo, um cara muito elegante e jogando era muito bom, né? O Pirlo é um jogador fantástico, né? Ao longo da carreira como um todo. Agora tentou, né? Está tentando a questão de ser treinador, né? Está tentando algumas coisas. Teve a primeira experiência na Juventus, mas isso é para outro vídeo, né? Mas a gente é bom comentar sobre o Andrea Pirlo aqui em relação à análise que a gente possa fazer dele jogando. Primeiro ponto que vai funcionar, e é sempre importante lembrar, a gente está olhando o jogo através de alguns pontos de padrão para a gente poder observar cada um deles, tá? Então a gente vai olhar a fase ofensiva e defensiva da equipe, ou seja, quando a equipe como um todo está composta sem posse da bola, e a gente vai olhar quando o jogador, ele em si, está em contato direto com a bola ou não. E aí independe da fase. Então você vai ter na fase ofensiva momentos em que o Pirlo vai estar em contato direto com a bola e não vai estar. Você vai ter momentos da fase defensiva onde ele vai estar em contato direto com a bola, em outros momentos ele não vai estar. Tá? Então a gente vai olhar essas combinações possíveis aí dentro, mas sempre lembrando, todas as ações são do jogo. E aí a análise para uma competência e habilidade, nível de habilidade desse jogador, parte da observação da ação que pertence ao jogo. Ou seja, toda vez que a gente estiver olhando o Andrea Pirlo nesse vídeo, todas as ações que ele for fazer, como essa, por exemplo, todas as ações pertencem ao jogo. Pertencendo ao jogo, você vai ter uma questão de relação com a bola, uma questão de estruturação do espaço, uma questão de comunicação na ação, tá? Em todas as ações, independente de qual ação e de qual momento, você sempre vai contar com isso, tá? Primeira parte a gente vai começar, obviamente, colocando aonde a gente vai conseguir analisar mais vezes o Pirlo ao longo de sua carreira, né? Isso é importante porque nos momentos de análise, é claro que a gente pode observar e vão ter ações que vão ser mais difíceis de observar, né? De tudo isso que a gente acabou de falar. Então a gente vai observar o Pirlo principalmente em ações com bola. Ele era um construtor no meio campo, de um Milan muito bom, né? E ao longo desse período ele foi se destacando como esse maestro da equipe do Milan, né? E aí depois na Juventus, enfim, em outras equipes, né? Já passou pela Inter, acho que se não me engano Pescara no começo de carreira, alguma coisa assim. Então a gente está olhando para um jogador de grande destaque, mas um jogador que, para além do destaque que ele passa a ter, ele vai ter um grande destaque na fase ofensiva. Então, na fase ofensiva, a gente vai conseguir observar ele com mais tranquilidade. Então, pegando a relação com a bola que ele vai ter, o Pirlo conduz muito bem, finaliza muito bem, vocês estão vendo aí. É um grande passador, um grande organizador de jogadas. Então,
tanto os passes mais longos como esse excepcional, quanto os passes mais curtos. O Pirlo sempre foi muito bom nisso. O Pirlo é excepcional passador, um cara de uma assistência muito boa, de finalizações excelentes de fora da área, principalmente, né, de média a longa distância. Então o Pirlo se destacou muitas vezes por conta disso. E essa relação com a bola permite a ele ter ações influenciadas diretamente. Então ele é o cara que vai participar de vários momentos do jogo, ou participava de vários momentos do jogo, justamente na capacidade que ele tinha de coordenar as ações da equipe, né? De auxiliar a equipe entendendo o que era necessário para ela, para o movimento e para a organização que ela passaria a ter. Jogador muito inteligente em posse da bola, jogador que tinha uma leitura muito boa do jogo e que permitia à sua equipe esses momentos de construção, né? Ele conseguia organizar. A gente falou algumas vezes aqui desse tipo de jogador, né, que é um jogador facilitador. É um jogador que vai pegar a bola numa zona de pressão e vai conseguir entregar essa bola com menos pressão para o próximo jogador, né, para o jogador da própria equipe, mas numa ação subsequente. Então, por exemplo, você pega uma ação, vai acontecer acho que uma ação agora, ele está sob pressão, faz o giro, a próxima ação o jogador já se encontra mais livre. Então é um jogador que ele vai facilitar a ação do seu companheiro, ele vai facilitar a próxima ação, e isso é muito bom, isso é muito raro ter. Por mais que a gente destaque aqui vários jogadores que fazem isso, né? O caso do Zidane, por exemplo, que a gente destacou na semana passada, o próprio Zico, a gente pode colocar outros jogadores aqui que a gente já fez análise, né? Contemporâneos, mas mesmo assim é muito raro você ver esse tipo de jogador que vai facilitar uma ação subsequente. Geralmente você tem jogadores que vão tocar de lado ou vão fazer um passe para trás que vão facilitar a sua ação, o acerto do seu passe. Né? Mas esse jogador que vai facilitar com que a equipe toda se saia bem é muito difícil. E o Pirlo, com toda a qualidade que ele tinha, toda a habilidade que ele tinha na relação com a bola, facilitava muito a jogada, principalmente nessa construção. Olhando esse tipo de jogador na estruturação de espaço, a gente está falando, obviamente, de um jogador que atua mais centralizado na faixa de meio campo. Então, a gente está falando de um setor de meio campo mais centralizado, no corredor central. Né? Um jogador que vai conseguir vir pegar essa bola no começo da jogada e vai conseguir, elegante, né? E vai conseguir encontrar esse passe vendo o jogo de frente, né? O jogador que vai pegar essa bola, vai encontrar o jogo de frente e vai ver as melhores possibilidades de ação que vai acontecer. Iago, quer dizer que ele só jogava ali? Não, quer dizer que ele vai atuar em maioria das vezes no corredor central e ele pode vir atuar um pouco mais na ponta, mas no sentido de movimentação para abrir espaço e encontrar melhores ângulos para os passes, né? E ele contava nesse Milan, por exemplo, com o Kaká e também com o Shevchenko. Então, assim, são jogadores mais rápidos também para aproveitar como o Shevchenko acabou de fazer ali. Então, assim, percebam como ele precisa estar voltado de frente para o jogo, né? E como as ações, principalmente ações que vão estar relacionadas ao domínio e ao posicionamento corporal em campo, e aí a gente pode olhar de novo para a relação com a bola, são extremamente importantes. Porque ele precisa receber essa bola a ponto de fazer o giro ou o domínio logo de cara e se posicionar de forma adequada para poder ler o jogo. E aí, nessa leitura de jogo, ele consegue encontrar os melhores passes, as melhores situações. E aí, é claro, a gente está falando do jogador que explora o espaço muito bem, seja numa bola mais longa, como é o caso agora que a gente está vendo nesse exemplo, ou em bolas mais curtas, né? Como é o caso que a gente está vendo nesse exemplo. Então, assim, essa exploração espacial que ele vai fazer sempre é no sentido de colocar o jogador mais próximo de uma situação de gol e também numa situação mais fácil. O que eu estou chamando de mais fácil? Com menor grau de pressão. Né? A gente está vendo sempre jogadas aí onde ele está com 2 ou 3 ao redor, o jogador que recebe essa bola recebe em velocidade, com o corpo orientado melhor, direcionado ao gol adversário e também, para além de tudo isso, em situação de menor pressão. Então ele consegue encontrar jogadores melhor posicionados assim para a equipe. E aí é óbvio, quando a gente olha um jogador desse tipo, um jogador
que é um jogador facilitador da jogada, né? Um jogador que vai auxiliar na construção dessa facilitação da jogada. A gente está falando, obviamente, de um jogador que permite demais à equipe uma comunicação na ação muito bem realizada, um processo de comunicação na ação muito bem realizado. Por quê? Porque a gente está olhando para um jogador que, primeiro, vai facilitar o jogo. Então, ao facilitar o jogo, a gente está falando de um jogador que vai passar uma segurança muito grande nas ações que ele faz. A gente pode entender que o atacante ele pode fazer a movimentação correta, porque ele vai receber essa bola de forma adequada para poder atacar o espaço. Então, isso facilita demais também as ações dos atacantes, né? Ontem não, né? Mas a gente falou muito do Shevchenko no sábado ou domingo, se não me falha a memória, e era justamente uma questão dessa, por exemplo, de adaptação no Chelsea. Você vai receber a bola dessa forma, você vai ter esse cara para construir a jogada, para você receber em velocidade e aí poder fazer o gol. Né? O Balotelli aproveitou muito isso na seleção italiana. Né? Esse jogador vai estar ali para te entregar? Se ele não tiver, isso pode ser prejudicial. Né? O Pirlo era um jogador que entregava muito bem essas ações. Né? Ele encontrava muito bem os espaços e permitia com que o atacante chegasse mais tranquilo, sempre em vantagem, seja ela posicional ou numérica, na ação. Né? Então, era um jogador muitíssimo inteligente nisso, nesse processo de comunicação. Fora que, assim como todo bom facilitador de jogadas, né, algumas pedradas chegavam para ele e ele dominava muito bem. E ao dominar muito bem, permite com que ele faça o giro e aí ache o jogador em profundidade, ou numa bola um pouco mais curta ou numa bola um pouco mais longa, podendo variar. Então a gente está olhando para um jogador muito completo, um jogador excepcional. E é claro, né, quando a gente estiver olhando para esse tipo de jogador, é necessário a gente entender a importância dele, não só para as ações de melhores momentos dele, mas também para a contribuição para o coletivo. Né? É um jogador que pode ser que não apareça nas estatísticas 100% das vezes, mas é um jogador que vai aparecer na hora da análise, vai ser um jogador muito elogiado provavelmente por analistas de desempenho, justamente pela contribuição coletiva que ele faz para toda a equipe. Né? E esse tipo de jogador é muito raro. Então, que bom que a gente pode estar falando sobre ele aqui. E é claro, que bom que você possa, além dos vídeos do NS Soccer, você poder acompanhar os melhores momentos em outros canais, pegarem outros highlights, outros momentos, e aí sim, observar e admirar, apreciar um jogador que tem uma capacidade fantástica, que é muito raro, que é ser esse maestro, esse organizador da equipe. Isso é muito raro hoje em dia e eu espero muito que vocês aproveitem tanto esse vídeo quanto outros que provavelmente o YouTube vai sugerir para vocês na sequência, do Pirlo e de outros jogadores também, mas principalmente hoje do Andrea Pirlo, tá bom? Essa foi a nossa análise de hoje, um jogador extremamente completo, jogador que faz falta assistir a elegância que ele tinha jogando, e é sempre muito legal poder observar, poder trocar uma ideia com vocês sobre jogadores nesse estilo e dessa geração também, né? A gente está aproveitando uma pausa aí de final de ano, pós-Copa do Mundo, para trocar ideias sobre outros jogadores de outras gerações, para além da atual. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, like no vídeo, comentário, compartilhamento, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e, é claro, nos comentários, para além de você colocar que gostou ou não, e eu vou adorar se você colocar que gostou e colocar a tua opinião caso não tenha gostado, o motivo, né, porque isso vai crescendo a partir disso também, vai ser muito legal vocês colocarem ou outros jogadores ou outras ideias também. Pô, Iago, eu quero uma análise sobre equipes, eu quero que você acompanhe o campeonato que nem você fez com a Copa do Mundo. Sempre coloque aqui a tua opinião e sempre vai ser levado em consideração. Vou ver as possibilidades que a gente vai ter, principalmente nesse momento de transição que eu falei para vocês, mas é importante a gente ter ideias para a gente poder ver qual a melhor forma de fomentar cada uma delas aqui no NS Soccer. Beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e o carinho e valeu!